Olá, pessoal do canal Nutrição Esportiva e Saúde, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de forma bem crítica num dos temas assim mais comentados do momento, né? Com certeza, as famosas canetas emagrecedoras. Exato. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, a lista só cresce. E o nosso papel aqui é ir um pouco além do que os influenciadores mostram, é revelar o que a ciência realmente diz. É isso aí. Porque, embora a perda de peso seja real e às vezes ultrapasse 20%, existe um preço oculto que muita gente ignora. Um preço que não é só financeiro, a gente está falando de uma perda que não é só de gordura, mas que pode comprometer seriamente a massa magra, os músculos. Exatamente. Se a ideia é entender por que essas canetas não são uma solução mágica e como proteger o corpo no processo, essa conversa é essencial. Ok, então vamos começar pelo básico. A popularidade desses medicamentos explodiu muito por causa das redes sociais. Mas, afinal, como é que eles funcionam no nosso corpo? Olha, o mecanismo é uma sacada genial da farmacologia. Eles são o que a gente chama de agonista dos receptores de GLP-1. Que é um hormônio que o nosso próprio corpo já produz, certo? Exato. O nosso intestino libera naturalmente quando a gente come. E esse hormônio ele age como um mensageiro para o cérebro. Dizendo tipo, olha, já chegou comida, pode parar de sentir fome. Exatamente isso. E ele também ele retarda o esvaziamento do estômago. Ah, então a sensação de estar satisfeita dura muito mais tempo. Muito mais. E os mais modernos, como o Mounjaro, ainda atuam num segundo hormônio, o GIP. Uma ação dupla, então. Isso, uma ação dupla que potencializa ainda mais esse efeito de saciedade e controle do apetite. E os números que os estudos mostram são realmente impressionantes. Uma das fontes que a gente analisou com a semaglutida do Wegovy falava em uma perda média de quase 15% do peso. Em cerca de 1 ano e meio, sim. E já a tirzepatida, que é essa de ação dupla, alcançou uma redução de até 21%. São números que, até pouco tempo, a gente só via com cirurgia bariátrica. Sim. E essa eficácia toda mudou o jogo do tratamento da obesidade. Mas é justamente aí que mora o problema que a gente precisa discutir. É aqui que entra o tal do preço oculto. Exato. A gente precisa olhar para a composição desse peso perdido. Porque a balança mostra 10 quilos a menos e a pessoa comemora, mas não é tão simples assim. Não mesmo. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem preocupante é que os dados mostram que entre 25% e, em alguns casos, quase 40% do peso total que foi embora 40%? é massa magra. Nossa, é muita coisa. Isso é basicamente músculo, osso. Principalmente músculo. Ou seja, numa perda de 10 quilos, a pessoa pode estar perdendo até 4 quilos de puro músculo. Mas assim, qualquer emagrecimento não causa um pouco de perda muscular? O que tem de diferente aqui? Essa é a questão central. Sim, toda restrição calórica leva a alguma perda. O que parece acontecer aqui é que a supressão do apetite é tão forte, tão intensa. Que a pessoa simplesmente não consegue comer o suficiente. Exatamente. O déficit calórico se torna muito abrupto, muito severo. E quando o corpo não recebe energia da comida, ele não busca só na gordura. Ele começa a canabilizar o próprio tecido muscular para obter energia. Isso cria um ciclo vicioso, imagino eu. Menos músculo significa um metabolismo mais lento, né? Precisamente. O músculo é o nosso motor metabólico. Ele queima caloria só por existir. Quando se perde tanto músculo, o gasto de energia em repouso despenca. O que torna a manutenção do peso depois uma batalha muito mais difícil. E aumenta o risco de uma condição que a gente chama de obesidade sarcopênica. Que é ter pouca massa muscular, mas ainda ter um excesso de gordura, mesmo com o peso mais baixo na balança. Exatamente. Que é metabolicamente muito perigoso. E principalmente em pessoas mais velhas, isso acelera um processo natural de envelhecimento, a sarcopenia. A perda de função muscular. Isso. E aí o impacto na funcionalidade é direto. É dificuldade para levantar, para subir uma escada, é um risco maior de quedas, de fraturas. A autonomia da pessoa fica comprometida. A gente troca um problema, a obesidade, por outro, que é a fragilidade. Essa é a grande pergunta que a ciência está tentando responder agora. E essa questão do músculo é algo que aparece a médio e longo prazo.
Mas e os efeitos imediatos? E as fontes falam muito sobre isso também. Sim, os colaterais de curto prazo são bem comuns, principalmente no começo do tratamento. A maioria na parte gastrointestinal, pelo que eu vi. Isso. Náuseas, vômitos, diarreia, constipação, é o corpo se adaptando a esse esvaziamento mais lento do estômago. Para muitos, é algo que dá para manejar, mas para outros pode ser bem intenso. E tem riscos mais sérios também. Eu li o caso da modelo Lisandra Silva, que foi hospitalizada com hipoglicemia. Uhum. Esse risco de hipoglicemia severa é maior em quem já usa outros remédios para diabetes, como insulina. A combinação pode ser perigosa. Mas pode acontecer com quem não é diabético. Pode, especialmente se a pessoa fica muitas horas sem comer por causa do apetite suprimido. Infelizmente, uma das fontes até relatou uma fatalidade no Brasil. Uma mulher que usou sem acompanhamento médico e teve complicações. Nossa, que sério. Isso só reforça que não é um tratamento para se fazer por conta própria. De jeito nenhum. Precisa de um acompanhamento médico muito rigoroso. E isso me leva a outra questão. O que acontece quando a pessoa para de tomar? O tal do efeito sanfona. Pois é. Isso levanta a discussão de que a obesidade é uma doença crônica. Esses remédios não curam, eles gerenciam a condição. E quando o gerenciamento para? Os mecanismos que estavam suprimidos voltam com força total. A fome volta, às vezes mais forte do que antes. E com um agravante. O metabolismo agora está mais lento por causa daquela perda de músculo que a gente falou. Exato. É o pior cenário possível. Mais fome e um motor que queima menos calorias. Uma fonte da Universidade de Oxford disse que o peso pode voltar até 4 vezes mais rápido do que em quem emagreceu só com dieta e exercício. 4 vezes. É um número muito impactante. A média de reganho pode chegar a quase 1 quilo por mês. O corpo luta para voltar ao que era antes. O que deixa claro que definitivamente não é um medicamento para quem quer perder uns quilos por estética. De forma alguma. As indicações oficiais da Anvisa são bem claras. Obesidade, com IMC acima de 30, ou sobrepeso, com IMC acima de 27, mas que a pessoa já tem alguma outra doença junto, como diabetes ou pressão alta. E esse uso off-label, puramente estético, que explodiu nas redes. Esse acontece numa zona cinzenta e bem perigosa, porque não existem estudos de segurança a longo prazo para essa população. A gente não sabe o efeito disso no corpo por anos a fio. E essa popularização toda abriu as portas para um mercado paralelo, né? Sim, um problema de saúde pública gravíssimo. As falsificações, as canetas do Paraguai. Mas a Anvisa tem agido contra isso, certo? Sim, felizmente. Hoje precisa de receita médica que fica retida na farmácia para tentar controlar. Mas o mercado ilegal ainda existe. Então, o alerta fica. Verificar a embalagem, ver se está em português, com lote, validade. E, principalmente, desconfiar de preços muito, muito baixos. Pode não ter nada do princípio ativo, ou, pior, ter algo perigoso dentro. Certo. Então, juntando tudo isso, para a pessoa que tem a indicação médica correta, a questão não é se deve usar, mas como usar da melhor forma. Como evitar esse preço oculto. É aqui que a conversa precisa mudar. O foco não pode ser só em perder peso, mas na qualidade dessa perda de peso. A injeção é só uma parte da solução. Exato. É uma ferramenta, mas dentro de um tratamento multidisciplinar. Sozinha, ela pode até fazer mal no longo prazo. E o que compõe esse tratamento ideal, segundo as fontes? São 3 pilares que não dá para negociar. Primeiro, óbvio, o acompanhamento médico constante. Para ajustar a dose, monitorar efeito colateral. Segundo, a nutrição, imagino. Fundamental. Com o apetite lá embaixo, cada caloria que a pessoa ingere tem que ser muito bem pensada. E a ingestão de proteína se torna crítica. As fontes até dão números, né? Não é só comer mais proteína. Sim, a recomendação é bem mais alta que o normal. Algo entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Para dar ao corpo os tijolos para manter os músculos. Perfeito. É um sinal para o corpo não quebrar o próprio músculo. E o terceiro pilar, talvez o mais negligenciado, O exercício físico. e não qualquer exercício. Fazer só cardio como caminhada pode até piorar a perda de músculo nesse cenário. O pilar aqui é o treino de força. Musculação. É o que vai mandar o sinal para o corpo de que aqueles músculos são necessários. Exatamente. Levantar peso, literalmente, diz para o corpo:
Eu preciso desta estrutura, não se desfaça dela. Eu adicionaria até um quarto pilar, que algumas fontes mencionaram: o suporte psicológico. Perfeita observação. Para lidar com a mudança na relação com a comida, para preparar a pessoa de que talvez seja um tratamento para a vida toda. E para não ver o remédio como uma mágica, mas como um apoio para construir um estilo de vida mais saudável, né? Exatamente, um estilo de vida que seja sustentável. Então, para amarrar toda a nossa conversa, a história que as fontes contam é que as canetas são sim uma revolução farmacêutica. Sem dúvida. São ferramentas valiosíssimas para tratar a obesidade. Mas não são uma solução plug and play, não é só aplicar e pronto. O risco de trocar a obesidade pela fragilidade, pela perda de músculo, é muito real se a ferramenta for usada sozinha. A discussão está amadurecendo, né? Está saindo do simples quantos quilos foram perdidos para qual a composição do corpo que resultou disso. O que adianta um número menor na balança se a capacidade de viver com força, com vitalidade, for embora junto? A verdadeira vitória não é só emagrecer, é melhorar a saúde como um todo. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Com o poder desses novos medicamentos, a gente talvez precise redefinir o que é sucesso no tratamento da obesidade. Talvez o objetivo não seja um número na balança, mas sim conquistar um corpo mais funcional, mais forte e metabolicamente mais saudável, independente do que a balança diz. Fica aí a reflexão. E se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa saber dessas informações. Deixe também seus comentários, queremos saber sua opinião.